8h17 agora, manhã de segunda-feira, dia 31 de janeiro de 2022 e a volta às aulas está chegando, hein, pessoal? Agora a gente vai conversar ao vivo com a Juliana Marrara, que é psicóloga, para trazer algumas informações importantes no que diz respeito à volta às aulas e principalmente à ressocialização das crianças. Juliana, bom dia, muito obrigada, viu, pela sua participação. Bom dia ouvintes da Educadora, é um prazer estar aqui e poder conversar com um assunto tão importante, né? Com certeza, muitas mães, pais estão nos ouvindo nesse momento. E o que a gente pode falar sobre esse período de pandemia e quais as perdas para essas crianças que ficaram tanto tempo longe desse ambiente escolar? A principal, né, perda, quando a gente fala nisso, vem a questão pedagógica mesmo, né? As crianças, nesse período, muitas escolas não conseguiram, principalmente as escolas públicas, não conseguiram se adaptar, né? Ter tecnologia para estar levando o processo pedagógico. Além da perda, né, acadêmica, assim, a gente teve todo um prejuízo, né, com o isolamento social. A dificuldade de relações, o contato, o brincar, e aí cada fase, né, dessa criança e do adolescente traz um prejuízo maior, né? Então, assim, crianças muito pequenas, 2, 3 anos, que estaria no início, né, de socialização fora do grupo familiar, perdeu isso, né? E aí ficou 2 anos sem isso e agora ela vai voltar. Então, é uma maneira que reage. Os outros que já estavam na escola e perderam uma outra maneira. E os adolescentes foi mais prejudicados, assim, no consultório, vindo aqui, eu vejo que eles tiveram maior prejuízo emocional. Com certeza. Aliás, os adolescentes que estavam já nessa fase, né, de socialização, muitas vezes de sair com os amigos e acabaram ficando dentro de casa, né? Agora, nesse período de retomada, o que a gente pode dizer como um principal desafio, né, diante dessa ressocialização, dessa inserção novamente ao ambiente escolar? Então, esse período de isolamento trouxe muitos conflitos, né? E cada criança, cada família e cada fase de idade vai ter que rever, porque não é todos os casos iguais, né? Então, vamos pensar o seguinte, uma criança que volta para a escola agora, né? Além das preocupações com o Covid, as preocupações de segurança, tem também a dificuldade de adaptação. Então, isso é normal. Todas as crianças, né, principalmente as menores, é normal aquele choro, não conseguir entrar na sala de aula e tudo mais. E em todo ano tem isso, né? Agora, pior por causa da dificuldade da adaptação. Então, o choro vai fazer parte desse momento, né? E aí o que a gente precisa entender que os pais precisam acolher essas emoções, né? Precisa sentar com a criança, entender isso, falar que é difícil mesmo e na capacidade da criança de superar isso, tá? Então, assim, o pai tem que acreditar, os pais têm que acreditar que as crianças vão conseguir superar. Um ponto importante de tudo isso é que os pais confiem na escola. Nós não somos atores, a gente não consegue falar sem a criança perceber a nossa verdade. Então, se a gente confia na escola, a gente tem tranquilidade, segurança onde a gente está deixando nossos filhos, isso naturalmente é transmitido pelas crianças. Então, a principal questão é assim, que o pai confie onde está deixando o seu filho, mostre para o filho a capacidade dele superar tudo isso e reserve um tempo após a escola ou antes da escola para estar conversando, né? Mas numa atividade, é muito comum a gente falar, como foi seu dia? E a criança responde, bem, ok. E aí fica por isso mesmo, né? Tem uma atividade, tem um tempo depois da escola para ver como foi o dia, né? Senta, conversa com a criança, faz algum programa, joga um jogo, cozinhem juntos, faça uma caminhada, para estar um tempo e aí a criança poder compartilhar os sentimentos dela.
E Juliana, você tocou num ponto muito importante, que é a questão do choro, muitas vezes, né? Quando vai para a escola e tudo mais. Ainda mais nesse período em que os mais pequenos, principalmente, né, eles estavam tão acostumados nesse ambiente dentro de casa, isolados e tudo mais, com esse contato apenas com a família, os mais próximos, realmente vai ser um choque para alguns, né? Outros vão estar sentindo falta, aqueles que já tiveram esse convívio escolar, mas num primeiro momento, essa questão do choro que você tocou, eu acho que é importantíssima, porque pais, mães ficam super apreensivos com o coração na mão e com dó muitas vezes, né? Mas é uma situação que precisa ser enfrentada, né? Por mais que doa e que o coração fique apertado. É isso que os pais precisam primeiro trabalhar com os próprios sentimentos, né? Então, ele precisa mostrar para o filho a confiança naquilo, né? Então, eu falo muitas vezes que o problema da separação não é nem com a criança, é com o pai, né? Então, aquela criança que entra na escola, fala tchau para o pai, vai super bem, o pai volta para o carro, vai embora com o coração aflito, né? Então, assim, a gente tem que mostrar para a criança que ela vai estar num ambiente seguro, com pessoas legais, que vai desenvolver várias atividades e que você não vê a hora de buscar seu filho para ele te contar tudo que passou no dia, tudo que ele aprendeu. Então, quando nós, né, estamos bem emocionalmente, confiando no ambiente que a gente vai deixar, isso ocorre naturalmente. Crianças muito pequenas precisam fazer adaptação. As escolas já fazem isso com um período menor, com o pai acompanhando. Então, crianças pequenas geralmente ficam de 1 ou 2 horas na primeira semana com os pais juntos, fazendo ali toda a socialização e dessensibilização também, né? Muitas pessoas, barulho, as crianças não estavam acostumadas com isso, né? Exatamente. Agora, com relação aos mais velhos, por exemplo, o que os pais têm que observar nesses adolescentes? Porque muitos deles ficaram reclusos em casa e agora não estão querendo retomar essa ressocialização, né? Eles estão indo, na verdade, automaticamente e já estão acostumados, muitas vezes, até com esse mundo virtual. O que os pais têm que observar com relação a esse comportamento? Principalmente adolescentes que eram mais tímidos, mais fechados, eles gostaram de estar no digital, né? Não aprender do digital, não ter que enfrentar a socialização. Então, eu acho que, no primeiro momento, os pais precisam acolher isso. Olha, eu sei que é difícil para você, mas eu consigo imaginar que você vai superar tudo isso. Estou aqui para te ajudar a superar tudo isso. A importância de ter socialização e conversando, né? Simplesmente falar, vai, e negar que existe alguma coisa é que os adolescentes criam mais conflitos. Então, os pais não podem negar, precisam assumir que tem um conflito e das estratégias de como acontecer isso, né? Muitas vezes a questão do adolescente, né, os conflitos de socialização já vinham antes da pandemia e durante elas eles ficaram. Então, muitas vezes os pais precisam mesmo de ajuda, os adolescentes precisam de uma ajuda psicológica e tudo mais. Então, quando você não está conseguindo dar conta, procure ajuda. E que sinais é esse, né, que o adolescente precisa de ajuda? Quando não sai do quarto para nada, mal conversa com você, não quer fazer as refeições juntas, fica o tempo todo isolado, não tem muito cuidados pessoais, não quer tomar banho, não fica lá só no quarto. Então, é importante, são os primeiros sinais, né? Com certeza. Um bate-papo muito importante e necessário nessa manhã de segunda-feira, ainda mais nesse período de retomada das aulas que está se aproximando para muitos, com a psicóloga Juliana Marrara. Juliana, muito obrigada, viu, pela sua participação no programa de mulher. Muito obrigada e um bom dia para todo mundo. E se precisarem novamente alguma outra coisa, podem entrar em contato. Estarei à disposição também nas minhas redes sociais. Os pais que tiverem alguma dificuldade, podem me chamar lá que eu esclareço tudo, tá bom? Tá bom, um grande abraço, obrigada, tenha um bom dia. 8 horas mais 26 minutos, tá aí, retomada das aulas e a atenção que os pais têm que ter